Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, mas esse vídeo aqui é especial porque é sobre a divulgação do meu primeiro livro. Bom, pelo menos é o primeiro que eu escrevo, né? Porque eu trabalho como designer gráfico e já trabalhei em vários outros livros, mas esse é de fato da minha autoria e chama Ponte do Reino, como enxergar Deus nas histórias e expressões criativas do nosso tempo. Então, se você está tão feliz e empolgado quanto eu, já deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade que nem essa daqui. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo do livro do Ponte do Reino. Bom, se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu interajo com Deus por meio dos filmes e das animações desde pequeno. E muito disso graças aos meus pais, que sempre foram muito presentes e assistiam aos filmes e às animações comigo, orientando e corrigindo alguma coisa ali que o filme apresentava. Mas, alguns anos atrás, Deus trouxe para o meu coração a ideia de compartilhar com você aquilo que ele falava comigo enquanto eu assistia aos filmes e às animações, e foi assim que acabou surgindo o canal do YouTube Ponte do Reino. Mas o meu objetivo principal nunca foi simplesmente assistir e analisar ali os filmes e criar essas conexões, mas gerar em você que está assistindo e acompanhando aqui o canal essa fagulha, essa compreensão de que Deus pode e quer falar com a gente através dos filmes, das animações, ou seja, de qualquer outra história que você consuma e acompanhe, né, como um seriado, um dorama, um anime, né, um jogo ou qualquer outra coisa. E cara, com a graça de Deus eu tenho visto isso acontecer, recebo vários comentários de vocês e muitas pessoas dizendo que agora elas não conseguem mais assistir ou consumir as coisas da mesma forma, porque elas estão lá assistindo ou jogando ou fazendo, enfim, e aí elas veem a narrativa e de repente elas começam a perceber ali pontes do reino, pontes com valores do reino de Deus, coisas que Deus está ministrando e trazendo para o coração delas. Então, no meio do ano passado, eu não sei exatamente quando você está assistindo esse vídeo, então só para ficar claro, no meio do ano de 2025, Deus trouxe um novo desafio para o meu coração, o de escrever um livro embasando por que para um discípulo de Jesus, para um seguidor de Jesus, é tão importante a gente criar pontes, criar conexões entre a cultura e as expressões e as narrativas do nosso tempo com os valores do reino de Deus. E assim começou o processo de escrever o livro. Na verdade, a base do livro eu escrevi todo em uma única semana, e aí com o tempo eu fui só lapidando, corrigindo algumas coisas, mudando um pouco a linguagem. E claro, né, teve também a parte do processo de diagramar, de criar capa e tudo mais, afinal eu sou um designer gráfico, eu faço isso como trabalho também, então não podia deixar de fazer isso no meu próprio livro. No início eu achei que ia ser só uma versão digital, mas Deus alinhou todas as coisas para que essa belezinha física aqui surgisse por meio da editora Palavra. Bem legal, né? Um abraço e toda a minha gratidão aí pro Richard. Para você que está curioso sobre o conteúdo do livro, eu não vou ficar fazendo segredo não, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou falar para você, resumidamente, claro, né? Sobre cada um dos 7 capítulos, para você saber se você tem interesse em comprá-lo ou não. No primeiro capítulo eu mostro como a encarnação de Jesus foi justamente Deus criando uma ponte até nós, né? Na verdade, é a principal ponte do reino e sem ela nenhuma das outras pontes poderia ser criada. Nós, seres humanos, nos separamos de Deus, criamos um abismo intransponível, seria impossível para a gente agora chegar até Deus, mas o que é impossível para nós não é impossível para Deus, então Ele veio até nós e criou essa ponte então para nos reconectar através da morte e ressurreição de Jesus. No capítulo 2 eu abordo sobre como Jesus ensinava por meio de parábolas, que nada mais são do que histórias, né, narrativas inventadas ali para ilustrar o reino de Deus e os seus valores. Então, se o mestre fazia isso, nós como seus discípulos deveríamos imitá-lo, certo? Tanto na sua atitude, que foi isso que eu trabalhei no capítulo 1, dele se encarnar, dele ser uma ponte, quanto nas suas palavras, no seu ensino, na forma dele fazer isso por meio de histórias, de narrativas das parábolas, que é o que está no capítulo 2. Já no capítulo 3 eu defendo a importância da gente escolher criar pontes
ao invés de erguer muros. A tendência da religião sempre é impor barreiras e nos isolar do mundo, mas a verdade é que Jesus veio até o mundo, ele veio até o pecador para salvá-lo, e a gente deveria fazer a mesma coisa. No capítulo 4, então, eu demonstro como a gente pode fazer isso através das histórias e narrativas do nosso tempo, do nosso contexto, demonstrando como o ser humano, mesmo aquele que não conhece ou se relaciona com Deus, acaba expressando na sua criação, nas suas histórias, narrativas, né, através da sua criatividade, coisas que foram colocadas no seu coração, no projeto original de Deus, né, que criou cada um de nós desde antes da fundação do mundo. E é por isso que tantas histórias começam falando de um mundo bom, que estava tudo em paz, perfeito, harmonia e tudo mais, mas aí sofre um grande problema. Ou então sobre um herói que se sacrifica para salvar todos. Ou ainda sobre um final feliz, tão aguardado por nós. Bem como sobre um monte de valores do reino de Deus que todo ser humano no fundo deseja, como amor, honra, perdão e tantas outras coisas. Quando tudo isso aí está bem estabelecido, aí eu entro no capítulo 5 para falar sobre a exceção à regra. Sim, porque a ideia é a gente construir pontes, não ficar erguendo muros, mas existe sim alguns momentos para a gente erguer muros, porque construir pontes não significa que a gente vai sair por aí aceitando, absorvendo tudo, né, sem nenhum critério. Na verdade, precisa sim em alguns momentos a gente se afastar, mas aí a pergunta que fica é: como eu vou saber que momento é esse? Em que filme, em que animação, em que caso eu crio uma ponte, em que caso eu ergo um muro? Eu vou trabalhar isso nesse capítulo 5. Já no capítulo 6 eu dou alguns exemplos práticos de como você cria ou vê, né, essas expressões de Deus em elementos da nossa cultura, como, claro, filmes e animações, né, mas também com outros exemplos que eu não costumo trabalhar aqui no canal do YouTube. Então eu também dou exemplos de jogos, de animes, de séries, de músicas e outras coisas. Para fechar então, no capítulo 7 eu enfatizo a importância da gente ser intencional em criar essas pontes com essas coisas que a gente já gosta mesmo de consumir e também com a gente fazer bom uso da internet, né, para a gente divulgar essas pontes para mais pessoas. A minha intenção, portanto, é fechar o livro te inspirando a fazer do seu jeito, claro, mas a mesma coisa que eu faço e que Jesus fazia, ou seja, ser uma ponte do reino conectando as pessoas até o Pai. Claro que isso é apenas um breve resumo para você ver se você tem interesse no conteúdo do livro, mas se você achou interessante, ficou curioso, quer adquirir, tem duas formas diferentes de você fazer isso. Se você quiser uma cópia física, você pode adquirir comigo, se você é daqui da região, né, de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Jundiaí, Louveira, Itatiba, enfim. Ou se você mora um pouquinho mais longe, mas ainda assim quer uma cópia física, você pode entrar em contato comigo pelo direct do Instagram e aí a gente vai combinar certinho o envio, né, o frete e tudo mais. Ou se você preferir, você também pode comprar a sua cópia física pelo site da Editora Palavra. Eu não tenho bem certeza se na hora que você está assistindo esse vídeo o site já foi atualizado com o meu livro ou não, mas se ele ainda não foi, em breve ele vai ser. Se você optar por comprar a versão física, ele está saindo a R$40. Mas lembra que eu disse que tinha duas formas diferentes de você acessar o conteúdo? A segunda forma é comprando a versão digital em PDF. Se você não liga de ler no celular, no computador, no tablet, enfim, você também tem essa opção então de comprar o PDF para você ler de forma digital. E você faz isso por meio do site da Hotmart, o link eu vou deixar aqui embaixo fixado nos comentários. Aí se essa for a sua opção, ele vai sair a R$30, tá bom? Eu prefiro 1000 vezes a cópia física, né? É muito mais legal você ler o livro ali com o livro na sua mão, mas enfim, é uma opção para você que não tiver como adquirir de outra forma. Mas e aí, o que você achou da novidade? Tá feliz? Ficou curioso para ler? Você pretende comprar a versão física ou a versão digital? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Ah, e se tiver qualquer dúvida, fica à vontade para perguntar também. No mais, não esquece de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais. Esse ano tá cheio de novidade. Eu tenho certeza que você não vai querer perder, então confere se você tá seguindo a gente no Instagram. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações. E dos games, e dos livros, e dos jogos, e das séries, e de tudo mais, porque Deus nos ama
e ele ama se comunicar com a gente.